Pessoal, bom dia, né? Vamos dar continuidade aos tipos de câncer. Hoje nós vamos abordar o câncer de pele, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham revisado os outros tipos de câncer que foram trabalhados nas aulas anteriores. E iniciando hoje com o câncer de pele, a gente para perguntar o que é o câncer de pele, tá? Então, aí vem. A gente sabe que o câncer de pele é a ocorrência de um crescimento fora do comum, né, naquelas células da pele, certo? Então, qualquer célula que compõe a pele pode gerar um câncer. Existem vários tipos de câncer, certo? E eles podem variar entre melanoma, carcinoma espinocelular e carcinoma realmente basicular. A gente sabe que realmente o câncer de pele ele corresponde a 25% dos cânceres relacionados ao nosso sistema, certo? E quais são os fatores de riscos? O primeiro fator de risco é justamente a exposição, né, excessiva ao sol, certo? E aos raios ultravioletas. Então, a imunidade também do paciente enfraquecida, tá? Fatores hereditários, residência realmente do câncer, certo? E também a idade, certo? Porque tem estudos que mostram que os idosos eles são mais susceptíveis realmente para terem esse tipo de câncer. Além de pessoas de peles claras, né? Cabelos claros, certo? Loiros e ruivos, tem realmente um fator de risco, uma predisposição maior para ter. Então, quais são os sintomas dele? Primeiro, pode aparecer o melanoma, certo? Que é justamente quando tem aquela mudança, né? Na pele, uma manchinha, uma pinta, que já existe no corpo, certo? Porém, ela muda. O que é que isso pode acontecer? Ela pode sangrar, pode ter problemas de cicatrização, coceira, tá? E fica realmente numa aparência incomum da pele. Outro tipo que pode acontecer é o carcinoma espinocelular, tá? Então, vai ter o enrugamento, mudanças realmente na pigmentação, certo? Tem uma perda realmente da elasticidade da pele, assim como danos realmente em contexto geral, principalmente diante dessa exposição solar, certo? Manchas ou caroço realmente na cor avermelhada. Pode existir a descamação, formação de crostas, tá? Com possível realmente vazamento de líquido. Então, o crescimento é muito rápido e vai ter problemas de cicatrização também, tá? Já o carcinoma basicular tem uma aparência realmente protuberante, tá? Ou seja, ele parece aquele um carocinho maior, certo? Tem um aspecto perolado, como se fosse realmente recoberto, né? Ali, aquela superfície dele fosse recoberta por uma cera, tá? Lembrando que ele sangra com muita facilidade, vai ter problema na cicatrização também, pode ter descamação e crostas realmente com possível vazamento de líquido, tá? Então, o que vai diferenciar o tipo deles é justamente a maneira como eles estão na pele. Lembrando que o melanoma vai ser só aquela manchinha, certo? O carcinoma celular vai estar ali uma mancha e pode ter também um caroço, né? Lembrando que vai ser naquela cor avermelhada. Já o carcinoma basicular é realmente aquele ponto realmente protuberante, tá? Então, pode ser perolado, tudo mais, mas ele tem um aspecto realmente maior. Então, a gente para ver como é que a gente consegue fazer o diagnóstico, né, desse tipo de câncer. Então, quanto mais cedo for realizado realmente o diagnóstico dele, melhor é. Por a maioria dos casos, né, quando são descobertos na fase inicial, eles têm mais chance de cura. Então, o principal método para fazer esse diagnóstico desse tipo de câncer é justamente a avaliação clínica, né? E dependendo realmente do achado, da suspeita, é solicitada a biópsia daquele tecido e conforme biópsia, a gente vai e tem realmente o diagnóstico. É um câncer que, para prevenir, é uma prevenção básica, certo? É justamente utilizar o protetor solar, certo? Ter um banho de sol, onde a exposição do sol ela seja realmente num padrão entre no período da manhã até as 10 horas, né, na parte da tarde, a partir das 16 horas. Lembrar de usar roupas e acessórios que vão realmente proteger, certo? Então, a gente para ver que roupas de cores claras, né, que cubram bem a pele, como calças e camisas de manga comprida, certo? Resguardam a pele. Então, chapéus também, tá certo? Então, o mais importante é a gente ter esse cuidado e usar um filtro solar realmente que tenha um fator de proteção adequado para cada tipo de pele. Lembrando que o fator de proteção solar mínimo recomendado é o fator 30, certo? Então, a gente para observar realmente mais os sinais do corpo perante esse tipo de câncer. Então, essas manchas, né? As manchinhas, os sinais realmente do câncer, vai ter uma assimetria, certo? Ela pode mudar de formato, certo? A aparência pode mudar realmente com o tempo, pode ser de mais de uma cor, ou seja, pode ser
uma cor vermelha junto com marrom, né? Pode ser realmente um sinalzinho, que a gente pensa que é somente um sinal, mas ele tem duas cores diferentes. Ele deve ser maior do que 6 milímetros, certo? As bordas são irregulares, então é necessário que a gente faça o autoexame para poder averiguar essas manchinhas que a gente tem. E em qualquer sinal suspeito, realmente procurar um especialista, né, procurar um médico para que a gente também possa ter um diagnóstico mais preciso, certo? Então, a gente tem que verificar todas as manchas e pintas que tem no nosso corpo para observar. Às vezes, um sinal que você tem ali desde que nasceu, mas esse sinal, com o passar do tempo, ele vai mudando a simetria dele, ele vai mudando a cor, ele vai aumentando. Então, tudo isso é características para serem observadas, tá? Em relação ao câncer de pele, nós temos os mitos e as verdades. Os mitos, né? Vem o primeiro mito. Se você já se expôs muito ao sol na infância e adolescência, já era? Não, gente, isso é um mito, tá? Porque estima-se realmente que 40% dos danos sobre a pele, né, ocorre realmente até os 18 anos de idade. E isso não quer dizer que mesmo depois desse período, né, proteger do sol pode realmente reduzir o risco de surgimento de um câncer de pele. Então, nunca é tarde demais para a gente poder fazer essa proteção. Então, se a gente entende que 40% dos danos solares ocorrem até os 18 anos de idade, mas que isso não significa, né, que a gente não deve se proteger, isso não significa realmente que mesmo depois desse período, né, o risco e a exposição realmente já não pode se agravar. Isso realmente é um mito, tá? Outra coisa também, maquiagem funciona como proteção solar? A resposta é que não, gente. A maquiagem junto com o filtro solar, ela pode sim, certo? Mas lembrando que vai ser uma camada realmente de proteção à pele quando a gente adiciona o protetor solar ao procedimento realmente de maquiagem, né? Passar protetor solar antes, tudo direitinho, certo? A gente sabe realmente que tem alguns filtros solares atualmente que, além de filtros solares, certo? Eles são também maquiagem. Eles têm também essa função, principalmente de base, né? Que é um filtro solar, mas com base, que a gente costuma até procurar a coloração específica da pele, tá? Outro mito é que, para funcionar, é necessário que os filtros solares sejam aplicados meia hora antes da exposição solar. Isso é um mito, tá? Porque a maioria dos filtros solares, eles já começam a agir a partir do momento da aplicação. Então, é recomendado realmente, né, que a primeira aplicação ela seja feita ainda em casa, já que aplicar o filtro solar realmente é necessário todo um cuidado, é necessário realmente cautela e aplicar ele bem, certo? Mas no momento realmente que chegamos na praia, então a gente tem que aplicar ele novamente, tá? E sempre fazer a cada 2 horas, se possível, né? E retocando realmente o protetor solar, certo? Então é recomendado realmente esperar de 10 a 15 minutos antes de entrar na água, para que eles sejam melhores absorvidos, certo? E tem alguns filtros realmente que eles já têm um potencial maior, ou seja, eles entram em contato com a água e mesmo assim eles ainda permanecem na superfície realmente da pele, certo? Outro mito também é que em dias nublados nós não precisamos da filtro solar, nós precisamos sim, porque apesar da quantidade de radiação infravermelha, né, de dias nublados serem menores, assim como os raios ultravioletas, né, não serem tão agravantes, a gente tem que lembrar que os raios ultravioletas, eles ultrapassam as nuvens, conseguindo sim atingir realmente, ter um poder realmente sobre nossa pele, certo? Então, a sensação de calor, do sol diminuído e as queimaduras podem acontecer realmente de forma mais grave, sem que a gente nem sequer perceba. Então, a gente para ver isso. Outro mito também é que o fator de proteção solar vale para qualquer tipo de raio ultravioleta. Isso é um mito, certo? Existe uma proporção realmente entre os raios, certo? E enquanto o fator de proteção solar é determinado fator realmente de proteção de acordo com os raios ultravioletas, né? Assim como protege também contra queimaduras solares, certo? Assim como proteger também o próprio envelhecimento, tá? Então, filtro acima de 15 de fator de proteção solar e desperdício? Não, gente, não é desperdício, certo? Isso é um mito. Porque a gente sabe que quanto maior a porcentagem, maior a proteção. Por exemplo, um fator de proteção solar 15, ele filtra 93% da radiação, tá? Já o 30, 97, o 50, 98 e assim por diante, tá? Em relação às verdades. Então, a gente sabe que as queimaduras solares, elas aumentam sim o câncer de pele, certo? As roupas realmente que são fechadas, elas protegem sim, né? Inclusive mais do que os filtros solares,
tá bom? A reaplicação do filtro solar a cada 2 horas aumenta a proteção, sim, certo? E pessoas com muitas pintas têm mais risco realmente de desenvolver câncer de pele, bem como os ruivos, né, as pessoas de pele claras ou que têm muitas sardas, certo? Porque todas as características elas podem aumentar realmente o risco de câncer de pele. Tá? Em relação às curiosidades, eu trago para você o seguinte, que o uso de protetores solares é muito útil para ajudar a diminuir os estragos causados pelo sol. Mas só isso não basta. Então, sempre buscar uma sombra, né? Usar roupas realmente fechadas, chapéus, óculos, tá? Tudo sob medida realmente para que você possa ter essa prevenção. Outra curiosidade também é que ao mesmo tempo em que podem causar câncer de pele, os raios solares, eles são necessários. Lembrando que nós não produzimos vitaminas, né? Porém, nós temos a exceção da vitamina D, que somos a única que nós secretamos. Então, para a gente poder secretar essa vitamina D, é necessário realmente que a gente tenha a ação dos raios solares, certo? E além de serem os maiores responsáveis pelo câncer de pele, os raios solares também causam envelhecimento na pele. Por isso também que é bom a gente usar o protetor solar para estar protegendo a pele. E tanto a exposição continuada e diária como a exposição intencional e ocasional pode realmente predispor para aparecimento de câncer de pele. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo as pessoas estando em exposição diária, no trabalho, assim como aquelas pessoas que têm uma exposição realmente imensa, né? Tem uma exposição realmente intensa, pode realmente ter essa predisposição numa porcentagem igual, tá? Passamos para o câncer de cabeça e pescoço. Em relação ao câncer de cabeça e pescoço, a gente vê que ele é o quinto mais frequente no Brasil, certo? E que a detecção precoce, né, e o tratamento inicial aumentam em 80% a sobrevida desse tipo de tumor, tá? Então, o que é câncer de cabeça e pescoço? É o câncer que ataca os lábios, a cavidade oral, faringe, laringe, cavidade nasal e tireoide, certo? Então, são essas regiões que ele consegue acometer. Fatores de risco, né? A gente sabe que o fumo, mais uma vez, ele entra como principal fator de risco, né? Junto com a associação realmente com bebidas alcoólicas e a própria relação sem prevenção, certo? Porque a gente sabe que os tumores eles estão associados, né, também à prática, principalmente do sexo oral sem preservativo, devido à infecção realmente do HPV, tá? Então, as chances de o câncer na região de cabeça e pescoço aumenta 19 vezes quando expostos a esses fatores de riscos. Prevenção, alimentação, né, saudável, isso ajuda realmente a manter o equilíbrio da saúde, certo? E quais são os sinais e sintomas desse tipo de câncer? Os sinais e sintomas desse tipo de câncer, eles vão variar, desde o tom da voz, ou realmente dificuldade na fala, tá? Dores ao engolir, certo? Dor na garganta, ou dificuldade de engolir, e dor ou secura, tá? Intensa. Dores nos ouvidos ou pescoço, tá? E aumento realmente dos glândulos linfáticos, ou até mesmo nódulos. Tratamento, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, tá? Mas tudo isso vai depender realmente do estágio da doença, porque pode ser que seja feita uma associação entre eles, certo? Passamos para o câncer de mama, o câncer tanto falado, que a gente muito trabalha nas nossas palestras, nos nossos movimentos, né? Na escola. E aí eu trago para vocês o que é o câncer realmente de mama, certo? Então, ele é o mais comum entre as mulheres, né, no nosso país, lembrando que são diversos os tipos e subtipos de câncer de tumor, realmente sendo 58 mil casos novos no ano, de acordo com dados do INCA, tá? Então, quase 100% dos casos são curáveis, e especialmente quando são detectados precocemente, tá? Então, fatores de risco, reposição hormonal, uma menstruação precoce, né? Lesões de risco, tumor de mama anterior, ausência de gravidez, obesidade, tudo isso realmente, e como sempre, o histórico familiar. Tudo isso realmente pode trazer uma predisposição maior para que essa paciente ou paciente venham a ter realmente um câncer de mama. Lembrando que é o mais comum entre as mulheres, mas mesmo assim o câncer de mama ele acomete o sexo masculino, certo, gente? Então, ele também acomete o sexo masculino. Quando a gente para falar muito, o outubro rosa, né? Novembro azul, que é o câncer de próstata, tudo, mas muito se aborda esses tipos de câncer específicos, mas uma coisa que não é muito abordada na atualidade, ainda, infelizmente, é que o câncer de mama ele não afeta somente as mulheres, ele pode afetar também os homens. Então, esses sintomas eles vão depender,
certo? Então, no início, realmente, os tumores, eles não apresentam sinais, sintomas nenhum. Daí que vem justamente a importância de estar fazendo sempre a prevenção, exame de rotinas, o autoexame da mama, tá? Para que a gente possa realmente estar de olho nesses achados, certo? Então, pessoal, a gente para ver que outros sintomas, né, costuma ser realmente alteração no formato dos mamilos, das mamas, né, uma secreção escura ao sair do mamilo, uma pele enrugada, né, como se tivesse realmente um aspecto da casca da laranja. Em estágios mais avançados, realmente a mama ela pode até abrir uma ferida, certo? Diagnóstico, além da mamografia, ressonância magnética, né, a ecografia e outros exames de imagem, a gente deve fazer sempre o autoexame, certo? E na suspeita realmente de câncer de mama, é necessário fazer uma biópsia do tecido da mama, tá? Então, essa biópsia, ela vai identificar se tem células tumoriais ou não. Então, é importante também que a gente fale que esses são os diagnósticos realmente laboratoriais, né? A nível realmente médico. Mas o principal e melhor realmente método de obter um diagnóstico precoce é o autoexame. Então, a gente tem que conscientizar a população, conscientizar as nossas mulheres, tudo, a fazerem o autoexame e a procurarem um serviço de saúde com maior frequência, certo? O tratamento pode ser feito através de radioterapia, quimioterapia, endocrinoterapia, tá? E até mesmo imunoterapia com realmente ações dos anticorpos. Então, vários tratamentos eles podem ser feitos, eles podem inclusive serem associados para obter realmente sucesso no tratamento contra esse câncer, né? Existe realmente a medicação, né, que a gente para ver o intrabian, certo? Que uma dose única de radiação consiste na radioterapia intraoperatória, tá? Então, procedimentos que conseguem diminuir os efeitos colaterais associados ao método convencional da radioterapia, certo? Como fadiga, vermelhidão na região, sensibilidade, alteração realmente da pele, e sem falar que a técnica evita realmente a irradiação de pulmão e coração, certo? Então, compreendendo esses tipos de câncer que eram restantes para o assunto de hoje, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Façam um resumo direitinho, prestem bem atenção no vídeo, certo? Façam o resumo. Estarei enviando para vocês hoje um exercício para que vocês possam realmente trabalhar, revisar todo o conteúdo que foi dado até aqui, tá? Lembrando que nós ainda falta abordar o câncer de cavidade oral, o câncer de pênis, certo? Mais uma vez, passo para vocês para reforçar a questão do mapa mental, certo? Para o dia 11, que vocês façam realmente a respeito de quimioterapia e radioterapia, como acontecem, tá? Como é feito realmente esses tratamentos no paciente com diagnóstico realmente de câncer, certo? Então, pessoal, fica à disposição para retirar qualquer dúvida no conteúdo de hoje. Na nossa próxima aula, iremos ter um mapa mental e uma discussão realmente sobre o conteúdo de quimioterapia, radioterapia. Dependendo do caminhar dessa discussão, desse debate sobre essa temática, irei também estar lançando para vocês a aula de câncer de pênis, assim como a aula de câncer de cavidade oral, para que a gente possa realmente trabalhar todos os tipos de câncer possíveis, certo? Então, um beijo grande para vocês, façam o resumo e me mandem, certo? E fiquem atentos ao grupo para que a gente possa fazer a chamada. Um beijo!